E aí, gente? Nesse vídeo nós vamos discutir sobre como o design dos Pokémon retrata alguns processos biológicos. Quem conhece a franquia sabe que os Pokémon podem mudar de forma de diferentes maneiras, e que esse processo no qual eles mudam de forma é chamado de evolução. E é aí que acontece a confusão entre as pessoas. Essa evolução é no sentido semântico da palavra, já que se trata de uma melhora no indivíduo, em que ele fica mais forte que seu estágio anterior. Mas quando falamos de evolução biológica, estamos falando do processo que permite a mudança dos seres vivos ao longo de muitas gerações, podendo originar novas espécies. Já o processo biológico que mais se assemelha com o que acontece nos Pokémon é a ontogenia, que se trata do desenvolvimento de um organismo desde seu estágio embrionário até sua forma adulta, sendo uma mudança que ocorre em um único indivíduo. Bom, agora falando sobre o desenvolvimento dos animais, podemos classificá-lo, de forma geral, em direto ou indireto. No desenvolvimento direto, o indivíduo jovem já apresenta as principais características morfológicas do adulto. Dessa forma, não existe uma fase larval nem uma metamorfose, e o desenvolvimento ocorre de maneira contínua e gradual, principalmente através do crescimento e da maturação do organismo. Já no desenvolvimento indireto, o indivíduo passa por uma ou mais fases que possuem características diferentes da forma adulta. Nesse caso, existe uma fase larval e, posteriormente, ocorre uma transformação chamada metamorfose, durante a qual o organismo adquire as características da fase adulta. A linhagem do Pokémon Crocodile, por exemplo, é inspirada nos crocodilianos, que apresentam desenvolvimento direto. Desde jovem, os crocodilianos já possuem estrutura corporal básica semelhante à dos adultos. Ao longo da vida, essas características vão se desenvolvendo gradualmente, sem ocorrerem mudanças drásticas na morfologia do indivíduo. Por isso, podemos relacionar o Crocodile aos crocodilianos nesse aspecto, já que sua inspiração apresenta esse tipo de desenvolvimento, marcado pelo crescimento contínuo e pela ausência de uma fase larval ou de metamorfose. Como dito, no desenvolvimento indireto, o animal apresenta uma fase larval que não se assemelha com sua fase adulta e passa por uma ou mais metamorfoses. Nos anuros, que são os rãs, sapos e perereques, a fase larval é chamada de girino. E diferente de sua fase adulta, eles vivem obrigatoriamente na água, possuem cauda, não possuem patas e respiram principalmente por brânquias. Em Pokémon, esse tipo de desenvolvimento é representado pela linhagem do Seismitoad. Quando ele é um Tympole, ele se assemelha muito a um girino, sem patas e apenas com cauda. Quando ele evolui para Palpitoad, ele se parece mais a um imago, fase intermediária entre o girino e o sapo adulto, e tem como características o surgimento das patas e a diminuição da cauda. Já na sua evolução final, os membros estão completamente desenvolvidos e a cauda já não está mais presente, assim como nos anuros adultos. Uma curiosidade é que nem todos os anuros apresentam esse tipo de desenvolvimento indireto. Algumas linhagens de rãs vão contra essa regra e não apresentam fase larval. Assim, sua fase juvenil já se assemelha muito à sua contraparte adulta. Diferente dos últimos exemplos, a linhagem evolutiva da Serperior não possui suas formas inspiradas no desenvolvimento de um animal conhecido. Nela, o Snivy tem a aparência de um lagarto comum, o Survivor possui o corpo mais esguio, porém ainda mantendo as pernas, e a Serperior surge totalmente sem membros. Esse design pode ser interpretado como a representação da história evolutiva das serpentes, que é explicada pela hipótese da perda secundária de membros ao longo da evolução, ou seja, as serpentes atuais têm como ancestral um animal de 4 patas que foi perdendo as pernas ao longo das gerações. Essa hipótese ganhou maior visibilidade com a descoberta do fóssil do Cretáceo da Tetrapodophyes euplectus, descrito inicialmente como uma serpente de 4 pernas, mas atualmente existe um debate na paleontologia sobre ela ter sido uma serpente basal ou um lagarto marinho extinto. Mas mesmo se ele não for uma serpente, o Tetrapodophyes euplectus continua sendo relevante para ilustrar essa tendência evolutiva nos répteis, pois a perda de membros aconteceu várias vezes na evolução, já que os grupos de répteis também perderam patas de forma independente, como é o caso das anfisbenas, Dessa forma, a linhagem da Serperior serve como um ótimo exemplo para discutir esse processo. Se considerarmos o Snivy como a espécie ancestral e a Serperior como as serpentes do presente, o Servine é justamente o taxon intermediário que mostra a transição entre a espécie ancestral, que é o Snivy, e a espécie derivada, que é o Serperior. E é isso, gente. Nós fizemos esse vídeo para mostrar como o Pokémon pode ser utilizado como ferramenta para ensinar biologia de forma didática e lúdica. Espero que tenham gostado. Valeu!